Então, no versículo 31, que é o que vamos começar aqui hoje, a verdadeira família de Jesus, temos assim: vem a sua mãe e os seus irmãos. E aí nos é dito que quem são os parentes que estavam lá para detê-lo. Isso é interessante, porque vamos pensar aqui que são citados quem? Seus irmãos, irmãos de sangue. Ele teve irmãos que vieram depois dele, filhos de José, claro, né? E Maria. Mas os irmãos não estavam sozinhos, eles estavam com quem? Com Maria. Sua mãe estava com eles. Vamos pensar assim. Marcos nos diz que a mãe e os irmãos, os parentes, primeiro ele fala dos parentes, e depois ele fala aqui da mãe e dos irmãos. Os parentes queriam deter Jesus. Será que a mãe não poderia estar lá no mesmo sentido? Isso é só uma pergunta que fazemos, não é? Ora, ela conhecia muito bem o filho dela. Antes disso, antes dos 12 apóstolos, antes de começar a sua peregrinação, nós tivemos as bodas de Caná. Nas bodas de Caná, Jesus foi com sua mãe, com outros familiares, para uma festa de casamento. Lembramos dessa história? Nessa festa de casamento, esta mãe, porque se Jesus não estava bem, uma mãe que pede ao filho o que ela pediu não está melhor, porque ela vira para o filho e pede, e diz para o filho que a festa estava sem vinho. E manda que os empregados vão falar com Jesus sobre isso. E Jesus repreende sua mãe. Mulher, mulher, que tenho eu contigo? Não sabes que ainda não chegou o meu momento? Não era ainda o momento de ele fazer nada. Ela sabia dos recursos do filho, qual a mãe que não conhece o filho que tem. E o que Jesus faz? Transforma bilhas, né, aquelas ânforas grandes de água, em vinho. Num vinho muito melhor que o primeiro vinho que foi servido no casamento. Essa é a mulher que estava entre os outros filhos que tinham a ideia de deter Jesus. Mas se ela não deteve Jesus numa festa de casamento e foi repreendida pelo mestre, por que ela deteria agora que ele poderia ajudar e estava ajudando multidões? Não faz sentido, não é? Não poderia ser a mesma mulher. Então, na minha imaginação, não sei que eu esteja errado, pode. Eu penso que ela estava ali mais para conter os filhos que eram mais jovens. Jesus tinha 30 anos. Seus irmãos eram mais novos que 30, obviamente. E deveriam ser muito imaturos. Não é de hoje que irmãos, muitas vezes, têm sentimentos antagônicos entre si, não é verdade? Podem se sentir prejudicados, enciumados, não podem? Os irmãos de Jesus não são citados nem entre discípulos, nem entre os que seguiam, nada disso. Eles aparecem aqui nessa condição de tentar levar Jesus e tirá-lo dessa ideia que Jesus tem de ser o Messias, na cabecinha desses irmãos. Mas vejamos lá. Vem sua mãe e seus irmãos, permanecem de pé do lado de fora e enviam alguém a ele para chamá-lo. Olha, permanecem do lado de fora por quê? Porque do lado de dentro estava cheio ou vazio? Estava cheio, não é? E eles tinham como é que eu vou dizer assim? Um cartão muito importante, eles não eram qualquer um, certo? Eram a família de sangue dele. Então ele teria que sair porque a mãe e os irmãos o chamavam do lado de fora. A turba estava assentada ao redor do mestre e dizem-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos e irmãs
Era um grupo, né? Não eram 2 ou 3, era um grupinho bom. Te procuram do lado de fora. Te procuram não, te esperam, né? Por quê? Porque eles mandaram chamar Jesus. Os seus parentes, como ele disse antes. No versículo 33 nós temos: em resposta, Jesus lhes diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, Jesus veio aqui para ser Jesus ou para ser o Messias? Jesus não veio para ser uma pessoa como nós. Jesus veio com uma missão tão divisora de águas para a humanidade que o próprio tempo se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é muita coisa, não é? É muita coisa. Vamos continuar aqui. Então Jesus diz: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem está falando isso? É Jesus ou é o Cristo de Deus? Ele está falando para espíritos imortais. Aqueles que estavam do lado de fora, eles estavam irmãos. Maria estava mãe. Como todos nós, estamos algo nessa encarnação. O que não quer dizer que será a mesma história na próxima. Então, realmente, o que somos uns dos outros? Somos pais? Somos mães? Somos filhos? Não. Efetivamente, o que somos todos nós? Somos irmãos uns dos outros. Isso é o que éramos, somos e continuaremos sendo. Como espíritos, filhos de Deus, nós somos irmãos. E é isso. Os papéis, eles vão se alterando nas encarnações. Para favorecer o quê? O amadurecimento. E como é que o espírito amadurece? Quando se torna amigo de Jesus e obedece ao que ele manda. Aí ele amadurece.